James Carter, um milionário de apenas 28 anos, decidiu testar se sua noiva realmente o amava, ou se estava com ele, apenas pelo seu dinheiro. Ele contou para ela que havia falido e perdido tudo, e o que ela fez, o deixou sem reação. Era um dia quente de verão, James estava sentado à janela em uma cafeteria aconchegante, tomando café. De vez em quando, ele olhava para o relógio, demonstrando grande preocupação com o horário. Então, James pegou seu celular e ligou para um amigo. Ele já estava esperando há 1 hora, mas infelizmente, seu amigo disse que havia surgido um assunto importante de máxima urgência e que não poderia ir. James ficou chateado com o amigo, afinal era o dia de seu aniversário, mas não quis demonstrar a insatisfação, e disse que estava tudo bem. Havia planejado comemorar o dia, apenas com ele, pois não queria estar rodeado de muitas pessoas, e não gostava de festas. Porém, todo aniversário sempre lhe dava algum tipo de melancolia inexplicável, e o rapaz ficava uma pessoa fechada e pensativa. Ele havia retornado recentemente para sua cidade natal, depois de 6 anos morando fora do país. Ele estudou na Universidade de Stanford, uma das mais prestigiadas do mundo. James se formou com honra, e agora voltou para casa com um sentimento de realização, e pronto para dar o seu melhor na empresa de seu pai. James chamou a garçonete, e pediu que ela trouxesse mais café e uma fatia de bolo. Ele pegou então o seu notebook, e tentou se concentrar no que realmente importava, seu trabalho. Ele era um dos diretores de uma imobiliária, cujo fundador era seu avô, que havia falecido e passado tudo para seu pai, o agora dono da empresa. Depois de uma rápida olhada nas anotações em seu notebook, ele o guardou. A garçonete trouxe o pedido, mas James não estava mais com vontade de comer, havia perdido seu apetite após lembrar de mais uma decepção com seu amigo. Então ele somente agradeceu e pediu a conta. O valor total era de apenas $10, mas James deixou uma nota de 50, e dirigiu-se para a saída da cafeteria. Quando ele estava prestes a sair, ouviu alguém gritando e pedindo para ele esperar. Quando se virou, viu a garçonete vindo em sua direção. Ela foi até ele, ofegante e disse: "Senhor, você esqueceu o seu troco, aqui está." O homem olhou para as notas estendidas em sua mão, e respondeu que era para uma gorjeta, e que não precisava de troco desta vez. Ao notar o olhar de surpresa da garota, o jovem explicou que hoje era seu aniversário, e que a melhor forma de comemorar era fazendo algo de bom para alguém. A garçonete somente sorriu, e o parabenizou pela linda atitude. E então ela acrescentou, de maneira bem envergonhada, que seu nome era Jade, e que ficaria muito feliz se ele aparecesse novamente na cafeteria. Quando já estava em casa deitado em sua cama, James se viu pensando em Jade. Ela era muito diferente de todas as outras garotas que ele conhecia, e era sua peculiaridade que o atraía. Aquele sorriso era encantador. Ele já tinha ido no estabelecimento outras vezes, e sempre observava a jovem garota, mas por conta da correria do trabalho, e por estar sempre acompanhado de outros empregados da empresa, nunca teve coragem de falar com ela. James, apesar de sua riqueza, era um homem muito solitário. Ele também nunca teve muita sorte em relacionamentos afetivos. As mulheres que James já havia conhecido eram superficiais ou mercenárias, e isso o traumatizou o suficiente para não buscar nenhuma outra namorada por um longo período. Mas o encontro com Jade deu a ele uma sensação totalmente diferente, uma sensação que ele nunca havia tido com as outras mulheres com quem saiu. Ela causava uma espécie de conforto, e ao mesmo tempo de euforia e nervosismo, um misto de sentimentos, que era inexplicável para o rapaz. Com esses pensamentos, James foi dormir. De manhã, quando foi trabalhar, chegou ao escritório e encontrou sua secretária Olivia. Ela era uma linda jovem, que sempre se vestia muito bem com joias e roupas de grife. Ela também tinha uma aparência de modelo, e um perfume inconfundível. James a conhecia desde o ginásio, estudaram juntos, e moraram perto a vida inteira.
Os pais de Olivia haviam se tornado amigos dos pais de James, e como cortesia, ela conseguiu um estágio de secretária na imobiliária da família, e trabalhava ajudando James com funções administrativas. James sempre soube que seus pais ficariam felizes se eles se casassem, e o homem vinha notando os olhares que ela lhe lançava há muito tempo, mas não tinha pressa em retribuir, e nem mesmo pensava se iria fazer isso. Quando ela perguntou como tinha sido seu aniversário, o homem contou do abandono de seu amigo, e que havia passado o dia sozinho, mas que também não se importava com datas comemorativas. Para compensar, Olivia se ofereceu para sair no fim de semana com o rapaz. Quem sabe, talvez eu possa salvar essa sua semana cheia de decepções, não é mesmo? Disse Olivia. James concordou, pois se sentiu pressionado e depois, tentou desviar o assunto, ligando seu computador e começando a trabalhar. Ele só queria tirar um pouco as mulheres da cabeça e focar em sua carreira. Quando chegou o fim de semana, James, como prometido, foi a um encontro com Olivia. Eles foram a um restaurante, e depois visitaram o teatro. Olivia tagarelava e ria sem parar, tentando ao máximo fazer James perceber o que ela sentia por ele. E no fim da tarde, na hora de se despedir, a própria Olivia abraçou James, e tentou beijá-lo. Mas ele se afastou, e disse que estava muito cansado, e que havia tido um dia cheio, não tendo cabeça para aquilo no momento. Ele levou Olivia para casa, e depois, resolveu ir à cafeteria onde Jade trabalhava. A garota o reconheceu e imediatamente se aproximou dele. James notou a bondade e a alegria nos olhos dela enquanto ela anotava seu pedido. E então James perguntou quais eram seus planos para domingo. Será meu dia de folga, acho que ficarei em casa, respondeu Jade. O homem nem precisou pensar muito, e a convidou para passar o dia com ele. A jovem garçonete topou e passou seu número de telefone para James. No dia seguinte, ele ligou para a garota de manhã, e eles combinaram de se encontrar em um parque de diversões da cidade, que ficava de frente para o mar. Ele passou o dia inteiro se preparando para o encontro, e sua ansiedade o fez pensar que tinha 12 anos novamente. Ele mal podia esperar para vê-la. Quando a tarde chegou, eles se encontraram e iniciaram a diversão. Foram na roda gigante, andaram na montanha-russa, tomaram sorvete, e depois foram para uma cafeteria ali perto. Os dois estavam se divertindo como nunca. James perguntou a Jade sobre sua vida, e ela respondeu que morava sozinha com a irmã Sofia, de 10 anos, em um pequeno apartamento na periferia. Infelizmente, minha mãe faleceu há cerca de 2 anos, depois de perder uma dura batalha contra o câncer. Já o meu pai, nos abandonou assim que descobrimos o diagnóstico dela, e nunca mais voltou. James, ouvindo sua história, assentiu com simpatia. Foi assim a primeira noite deles juntos. Desde então, seu coração foi dividido em 2 metades. Por um lado, sentia-se pressionado em estar com Olivia, como seus pais queriam que ele estivesse, e por outro, não tirava Jade da cabeça. Ele tinha medo de tomar a decisão errada, e não sabia se iria decepcionar seus pais, ou decepcionar a si mesmo com qualquer escolha que fizesse. James sentia-se sem saída. Não queria magoar ninguém, nem sair magoado. Um dia, o rapaz ligou para Jade, mas ela disse entre lágrimas que sua irmã estava doente, tossindo muito e com uma febre alta. James ficou muito preocupado, e decidiu levá-la imediatamente ao hospital, e depois, fez questão de comprar os remédios necessários. Após isso, o vínculo de James com Jade ficou ainda mais forte. Ele frequentemente visitava ela e sua irmã, trazendo mantimentos e fazendo o que eles chamavam de uma noite de cinema, em que assistiam filmes juntos e comiam pipoca. Ao mesmo tempo, ele não conseguia se afastar de Olivia, já que os dois trabalhavam juntos, e estavam em constante contato. Então, um dia, a bela garota decidiu arriscar tudo, e perguntou quando eles iriam se casar. James quase engasgou com o café, e achou que ela estava brincando, mas a mulher continuou com o assunto, e disse que foi o próprio pai dele quem havia sugerido a ideia.
James olhou para ela com um olhar de perplexidade, e Olivia olhou fixamente, e em seguida saiu de seu escritório. James decidiu naquele mesmo dia, falar com seu pai sobre aquela inacreditável sugestão. Ele entrou no escritório de seu pai, e disse que era um absurdo ele tomar essa decisão sem sua permissão. O pai olhou para ele com semblante sério, e quando seu filho lhe contou sobre sua conversa com Olivia, ele apenas ficou pensativo. James então disse que já havia se decidido. Ele gostava de outra garota. Uma simples garçonete, e disse que pretendia se casar com ela futuramente. O pai então ficou pensativo e sem saber o que responder. A situação não era nada boa, pois ele já havia ligado para os pais de Olivia, para dizer que seu filho iria casar com ela. Houve então um momento de desconfortável silêncio no escritório. E o pai de James explicou que esse casamento seria bom para os negócios da imobiliária, pois ele estava tentando convencer o avô de Olivia a fundir sua empresa com a dele, e com o casamento de sua neta e as famílias virando uma só, essa decisão seria bem mais fácil para o senhor de idade. James então disse que suspeitava ser justamente o contrário, e que seu pai estava na verdade, sendo enrolado em um esquema. O jovem rapaz explicou que ao sair com Olivia, ele percebeu que ela é na verdade uma mulher superficial, e que somente está interessada em seu dinheiro, dando indicativos de que a empresa do avô dela não está tão bem quanto seu pai pensava, e a garota estava tentando garantir a boa vida ao se casar com ele. Isso tudo deixou o pai de James bem desconfiado, e então resolveu sugerir um plano. Deixe-me demiti-lo apenas por encenação. Diga a todos que você não trabalha mais aqui, e que eu deserdei você. Você ficará em casa por um tempo, e diga para Olivia que a empresa está à beira da falência, então veremos se ela vai querer casar com você sem dinheiro e emprego. Se ela ainda quiser prosseguir, significa que ela realmente te ama, disse o pai de James. Ele gostou da ideia, mas tinha certeza de que Olivia o deixaria se o homem ficasse sem dinheiro, porque sabia que ela amava a vida luxuosa, e queria se casar com ele somente pelo dinheiro e status. O pai não adiou o plano, e imediatamente anunciou para todo o escritório que James foi demitido. Quando James estava saindo do escritório, ele deixou a porta aberta, e o pai gritou para todo o escritório que o jovem foi demitido e deserdado, devendo deixar a empresa o mais rápido possível, antes que ele chamasse os seguranças. E quando Olivia soube que seu pai o havia repudiado, e agora James estava sem dinheiro ou herança, ela foi conversar com o rapaz, e ele seguiu o plano dizendo: "A verdade é que estamos beirando a falência. É apenas uma questão de tempo para perdermos tudo." Ao ouvir isso, ela olhou profundamente em seus olhos, e virou as costas para James e disse que não daria certo de se casarem. "James, sinto muito. Não sou o tipo de mulher que fica com um falido. Olhe para mim, não gosto nem de chegar perto de pobres. E se você vai se tornar um, para mim basta", disse Olivia dando as costas para James. James saiu do escritório aliviado, pois teve certeza de quem Olivia realmente era. Ele passou a noite daquele dia em comum, com Jade e Sofia. Eles foram ao cinema do shopping, e depois foram todos juntos para a casa dele. James continuou sorrindo enquanto olhava para Jade, mas ela podia perceber que havia algo de errado, e perguntou se estava tudo bem. James olhou para ela e após uma longa encarada em meio a um silêncio constrangedor, disse que iria se casar em breve. Jade desviou o olhar desapontada. Não imaginava que James já era comprometido. Em seguida, começou a chorar, pois o que sentia por ele era verdadeiro, e não esperava tamanho desapontamento. Então ele pegou a mão da mulher, olhou nos olhos dela, e disse que não precisava chorar, pois ela quem seria a sua noiva, se assim o permitisse. James viu um sorriso lindo em Jade. Eles se abraçaram, e finalmente assumiram um relacionamento sério. Jade e Sofia foram morar com James em seu apartamento espaçoso. A mulher ficou encantada com o apartamento dele. Ela não tinha ideia de quanto dinheiro James tinha, pois ele sempre foi muito reservado quanto a isso, e ela nunca fez questão de perguntar. 40 anos então se passaram.
James e Jade continuam sendo como almas gêmeas, feitos um para o outro. Felizmente, James fez a escolha correta, e podemos finalizar essa história com um final feliz, porém devemos tomar muito cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, pois o mundo está cheio de pessoas que só gostam do que temos, e não do que somos. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história, e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like, e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil, para que juntos, possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!